Bom dia a todos e todas. Hoje vou continuar falando sobre as minhas experiências, as minhas sensações, as minhas reflexões, mais do ponto de vista individual. O que eu quero analisar, o que eu quero falar é a sensação que nos provoca a pandemia, a sensação que me provoca, sensação de isolamento, apesar de ser um isolamento relativo, sensação de insegurança, apesar de eu ter a segurança na minha aposentadoria, mas de toda maneira a gente fica afetado. E eu me lembro de um período da minha infância de 60 anos atrás. E aconteceram muitas coisas nesse período. E vou tratar de lembrar. Mas eu lembro muito de uma coisa que aconteceu. Quando eu tinha 12 anos, eu era bem quieto, jogava futebol, era muito ativo. E não era assim muito forte, não tinha nada de especial na minha meninez. Essa época foi a época que foi uma transição para mim muito forte na vida. Foi a transição da cidade do interior para Belo Horizonte. Saí de Divinópolis, em Minas Gerais, e fui para a capital, em Belo Horizonte. Belo Horizonte, naquela época, era um mundo. Divinópolis era e ainda é uma cidade relativamente pequena. E para mim, na minha infância, foi uma cidade maravilhosa para uma vida de pé no chão, descalço, brincando na rua, sem problema nenhum. E a mudança para Belo Horizonte foi mudança para uma cidade grande, trânsito, ficar de sapato o dia inteiro, morar em edifício alto. Eu morava no 10º andar em Belo Horizonte, e na rua Goitacazes, do lado do mercado municipal. E a vida ali era totalmente diferente. Deixei os meus amigos de infância, foi um golpe muito duro deixar os amigos de infância. Comecei a fazer novas amizades, brincar na cidade, descobrir a cidade, descobrir o edifício, as turminhas. Mas ali era outra realidade, muito dura. Mas eu jogava futebol, estava na escola, estava na transição, né? Era o período que ia fazer admissão para entrar no ginasial. Era uma etapa para a gente que era uma espécie de quase vestibular. Quem é dessa época sabe como é que era esse vestibular que a gente fazia. Nessa época, a minha mãe reparou que eu estava queixando muito de dor nas costas, que não era normal. E às vezes eu ficava meio em casa, meio cansado. E ela achou estranho, percebeu e resolveu me levar no médico. E o médico lá me atendeu bem, não posso reclamar não, nem lembro bem como é que era. Naquela época as coisas eram mais brutas, né? Mas o médico me deu atenção bem e diagnosticou nefrite. Mandou fazer exame e diagnosticou nefrite. Fui diagnosticado com nefrite aguda. O médico, calmamente, recomendou para minha mãe: olha, isso aqui é uma doença que tem a relativa gravidade. O menino tem de ficar de repouso e a senhora vai acompanhar, e no mês que vem a senhora vem aqui e vamos ver como é que ele está. Tudo bem. Minha mãe falou: olha, você vai ter de ficar de repouso. Perguntou se era para ir à escola. Não vai na escola, para, fica em casa, fica em repouso, tranquilo, isso vai passar. Pode ter confiança. Bom, assim fizemos, né? Fui para casa, minha mãe preparou as coisas no meu quarto, eu tinha um quarto para mim, preparou as condições porque eu ficasse de repouso. E eu fiquei de um repouso relativo, eu levantava, ia ver a televisão, né? Fiquei em casa ali, dando volta, e de vez em quando eu dava uma saidinha lá embaixo, ver meus amigos, mas fiquei assim, calmo, tranquilo, de repouso. Ah, outra coisa, comida sem sal e sem gordura. Isso que era pesado. Ai, ai, ai. Comida para mim era especial. Comida totalmente sem graça. Era uma tristeza. Comecei a fazer um regime leve e um cuidado leve também. Não fazia exercício, não ia jogar futebol, não saía muito, ficava em casa. E a situação foi passando, me sentia mais ou menos bem, mas a dor nas costas continuava, etc e tal. O que me impressionava mais foi que eu comecei a urinar colorido. Bom, fomos no médico depois de um mês. Minha mãe me levou de novo ao médico.
E o médico falou, olha, ele ainda está ruim, tem de continuar, etc e tal, me deu antibiótico e a gente precisa ter cuidado. Voltei para casa e continuei nesse repouso, mas continuava não melhorando. A minha mãe, com a sabedoria muito grande, percebeu que alguma coisa não andava bem e me levou a outro médico. Bom, para minha surpresa, esse médico falou, nossa senhora, o rapaz está numa situação difícil. Tinha que tomar muito cuidado, porque essa doença é muito grave e se ele continuar assim, ele não vai resistir. E falou, como é que ele está fazendo o repouso? A minha mãe falou, não, ele está em repouso, está em casa, tranquilo, anda, vai para o banheiro, vai ver televisão, dá uma saidinha de vez em quando, mas fica em casa e não está fazendo nenhuma extravagância. O médico exagerou, eu acho. Nossa senhora, esse repouso é insuficiente, é preciso fazer alguma coisa muito mais radical. A senhora, ele não pode nem sentar, tem que ficar deitado, repouso absoluto. Se a senhora quer que seu filho sobreviva, tem de fazer repouso absoluto. É óbvio que eu me assustei muito, e minha mãe mais ainda, né? Até para chegar em casa eu não queria chegar nem andando, né? Porque o susto foi muito grande. E o médico, esse médico talvez tivesse razão. Eu comecei a fazer o repouso absoluto a partir daí. Eu lembro que foi um mês ou mais de repouso absoluto na cama sem sentar para nada. Nem para nada, até para urinar, até para fazer necessidades eu tinha de fazer deitado. E a minha mãe foi rígida e eu cumpri com esse repouso. Fiquei quase estático na cama, nem sentar, quase não virava na cama também. Não sei como é que eu fazia, não lembro bem, eu acho que eu lia com a cabeça um pouquinho recostada, escutava um radinho, que meu pai me deu um radinho de pilha, naquela época foi quando, pouco depois de inventar os transistores, né, os rádios transistores, como a gente dizia na época, eram radinhos pequenininhos que pegavam tudo, um radinho muito bom que ele me deu. Eu ficava escutando as notícias ali. Não somava a cara nem para a janela, nem para ver nada. Ficava deitadinho, não levantava nem o pescoço quase. E talvez essa tenha sido a minha sorte. Na época tinha uma vizinha, que não era conhecida minha, mas era da família, vivia num edifício ao lado. E davam notícia dela, eu seguramente dava notícias minhas para ela e notícias dela para mim. Mas a nefrite dela, a família dela não foi rígida com nefrite, nem ela foi. Né? Falaram que ela estava fazendo um repouso relativo, que ela de vez em quando ia no cinema, que ela andava um pouquinho. Essa menina morreu pouco tempo depois. O difícil dessa doença, nefrite, que eu comparo com a pandemia, é que não tinha sintomas muito fortes. Eu me sentia bem, excetuando os sintomas de um pouco de dor na altura dos rins e da urina colorida, não tinha nada. Obviamente, depois desse mês de repouso, tomando antibiótico, a urina foi ficando normal e no final do mês praticamente estava normal. Fizemos o exame novamente e a doença tinha sido controlada, pelo menos esse princípio de doença. Mas o médico falou, não, tem de continuar repouso. Só relaxou um pouquinho depois de um mês, o repouso, falou, ele pode fazer pequenas caminhadas, pode ir no banheiro caminhando, pode fazer o mínimo de movimento, continua com a dieta sem sal, sem gordura, continua comendo arrozinho cozido, que é uma tristeza que ele comia, nossa senhora, e salada também, sem tempero. E vamos ver como é que a doença vai se comportar, como o organismo dele vai se comportar. Fiquei muito contente com o médico permitindo que eu fosse ao banheiro andando. Fiquei contente e me preparei para fazer a minha primeira caminhada. Sentei na beira da cama e fui dar o primeiro passo.
ilusão. Mais de um mês sem caminhar, quando eu fui dar o primeiro passo, quem disse que as pernas sustentaram? Foi uma dor aguda e, lógico, eu fui para o chão. A perna não sustentava o corpo. Eu não estava sabendo mais andar. É uma coisa incrível. Como a gente desaprende a andar, como a imobilidade mata a gente. Aí, com o apoio da minha mãe, não lembro mais de quem, talvez uma irmã, segurando no ombro, eu fui colocar o pé no chão. Era uma dor aguda na coluna, na cintura, na perna. Não sei o que era, a dor no nervo, não sei se é o ciático, o que era, mas eu punha o pé no chão, tentava apoiar. Era uma dor violenta que não permitia que eu andasse. Mas aí comecei a mexer o pé um pouquinho, dar 1 ou 2 passinhos, né, voltar para a cama, depois mexer mais a perna, fazer uma massagem, etc. Então, até que eu comecei a dar meus passinhos apoiados sempre. Aí comecei a tentar levantar sozinho, as pessoas me soltavam um pouquinho, eu dava alguns passinhos e comecei a andar de novo. E daí fui me recuperando. E fiz um repouso relativo. Comecei pouco a pouco a me movimentar. No quarto não tinha televisão, a televisão estava na sala. Aí, depois desses 2 meses, eu comecei a ir para a sala para ver televisão, ficava sentado um pouco lá. E foi isso, pouco a pouco, aumentando os movimentos durante 1 ano. Não sei como é que eu tive paciência para isso, mas foi mais de 1 ano aumentando os movimentos. Até que um dia resolvi sair para a rua. Tinha um amigo, um vizinho, e eu tinha uma câmera fotográfica que eu ganhei também nessa época, uma Capsa, caixote, era um caixotinho quadradinho. Esse amigo me chamou para tirar umas fotografias. E eu não sei se foi com orientação da minha família ou não, mas eu estava com muito medo de andar, medo de sair, de me aventurar andando. Mas esse amigo resolveu sair comigo e a gente andava um pouquinho. E pouco a pouco ele começou a exagerar nas caminhadas, apesar dos meus protestos. Não, vamos andar ali, vamos tirar uma fotografia ali, vamos até ali. E comecei a conhecer a cidade andando e fazer grandes caminhadas. E pouco a pouco fui melhorando até que chegamos à conclusão que eu estava completamente curado. Não tinha se tornado uma nefrite crônica, que era o medo que se tinha. E automaticamente eu comecei a refazer a minha vida social, encontrar com os amigos, ir no clube, nadar, fazer exercício, correr, brincar, até brigar também depois no colégio, no ginasial. Comecei a ter uma vida normal. Então essa foi a experiência que eu tive mais parecida com a pandemia. Essa pandemia eu sinto assim, não é tão radical o repouso, mas eu sinto que a gente teve de baixar a bola e aguentar a expectativa. Agora já tomei as 2 vacinas, mas sei que as coisas não estão tranquilas e a gente vê o número de mortos no país e na cidade. Aqui é acima de 20 mortos diários. E no país, né, a gente está vendo 2.000 mortos ou mais, estava em 3.000 mortos por dia. O receio de contrair essa doença é muito grande. Então, eu vou devagarzinho. Mas também tenho receio de transmitir. A verdade é que depois das vacinas eu não tenho tanto receio por mim. Mas eu tenho mais receio pelas pessoas que eu posso encontrar e que eu possa estar transmitindo sem querer esse vírus que é imprevisível. Pois é, vamos ter fé na vida e vamos continuar. E esperar que essa vacina chegue para todo mundo. E para isso vamos lutar pela vacina para todos.